trouxe uma palavra maravilhosa para nós, né, pastor? Muito boa a palavra do evangelista Davidson, né? Deus continua usando a vida do nosso irmão, né? Vamos estar orando por ele, né? Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Eu vou fazer algo aqui e ligar essa lâmpada. O controle está aqui. Ah, tá aqui. Eu tenho um pouco de dificuldade com as listas aqui. Não vou ligar. Às vezes eu vou ler uma palavra e eu misturo ela com outra, mas Deus é bom. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo. Graças a Deus. Obrigado. Em Mateus, capítulo de número 3. Mateus, capítulo 3. Versículo de número 11. Mateus capítulo 3, versículo 11. Depois do 11, nós vamos ler do 11 até o versículo 17. Do 11 a 17. Quem achou diz amém? Amém. Então tá bom. Glória a Jesus. Todo mundo achou. Todo mundo achou. Ah, tá. Ficou fácil. Então daqui um dia não vou poder nem fazer essa pergunta. Mateus capítulo 3, versículo 1. Então, nós vamos ler aqui, né, para todo mundo acompanhar junto. Diz assim, na mesma versão, né? E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim, ou depois de mim, né, é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias, ou algumas traduções desamarrar, né? Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O 12. E em sua mão tem a pá. Ele limpará a sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então veio Jesus da Galileia. Pastor Lourenço, vamos aproveitar o versinho, só volta no 12 ali, pastor Gustavo. Só uma observação que você vai falar que ele fala, você vai observar que ele fala ali, batizará com o Espírito Santo e com fogo, não é isso? Isso. Então tem distinção, tem diferença, não tem? Só para embasar, ele vai continuar. Aí ele fala do fogo, que fala assim, olha, ele tem uma pá na mão, ele vai limpar a eira, vai recolher no celeiro o seu trigo. Ele acabou de falar do fogo e vai fazer o quê? Queimará palha com fogo. Ele está falando daquele outro fogo lá, hein? No versículo 13. Então veio Jesus da Galileia ter com João Batista do Jordão, junto do Jordão, que era um rio, né? Para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo, quer dizer, ele ficou contra, né? Houve quase uma contenda. Eu careço de ser batizado por ti, e tu vens a mim. Ele reconheceu que Jesus era maior que ele já havia dito isso antes, ele é maior que eu. Jesus, porém, respondendo, disse, deixa por agora, quer dizer, esse momento é de outra coisa, João, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, ou em quem tenho prazer, ou em quem tenho alegria. E eu pude observar
eu lendo a Bíblia, ela, frase por frase, versículo por versículo, tem 3 vezes essa frase, né? Deus falou por 3 vezes: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Meus irmãos, é como já foi dito pelo pastor, né? Nosso pastor, ele não pôde estar presente, está recuperando, e ele me pediu para que eu desse o estudo, ou arrumasse algum outro irmão, né, para dar o estudo. Nós preparamos alguma coisa para os irmãos sobre o batismo no Espírito Santo. É uma coisa que precisa se falar e é mais atual do que o Jornal de Amanhã. Nós estamos vivendo uns dias em que as pessoas têm confundido muito o motivo para qual elas querem ser batizadas com o Espírito Santo. A verdade é essa. As pessoas querem ser batizadas com o Espírito Santo, parece que para ter assim, algum tipo de poder, igual aqueles personagens de quadrinho, não tem? Super-homem, aquele negócio, aquela invenção. Parece que é para isso. Porque o que a gente está vendo hoje, principalmente alguns vídeos por aí, a pessoa parece que ela recebe uma descarga elétrica, parece que está sendo eletrocutada, tomou um choque. Parece que ela quer, em alguns vídeos a pessoa ela chega de longe e a uns 2 metros de distância, faz assim com a mão para o outro cair do lado de lá, e dizem que aquilo é a manifestação do Espírito. Então, está havendo uma confusão no nosso meio muito grande, principalmente no meio pentecostal. Eu digo isso, infelizmente, com tristeza. E com isso, a rede social está aí, não está? A internet, a própria televisão, não é isso? Celular, está aí. E essas coisas têm aparecido com mais facilidade. Isso tem gerado confusão na cabeça de muita gente, ao ponto que, eu digo isso com tristeza, as pessoas que não conhecem o Evangelho estão tendo acesso a coisas que não eram para ter. Eram para ser coisas internas, aconteceu, infelizmente às vezes acontece, mas se trata ali. Mas isso tem viralizado por aí, isso tem se propagado por aí. Aí as pessoas estão vendo isso e dizendo assim: engraçado, volta e meia nós somos abordados. Quem já não foi abordado aqui por isso? Volta e meia nós vamos encontrar uma pessoa que não conhece o Evangelho perguntando ou afirmando. Engraçado, essa manifestação que está tendo nesse culto é muito parecida com isso que acontece na religião Auber. Não tem acontecido? Tem acontecido. Eu, para tristeza, já ouvi algumas vezes. Eu não vou aqui citar com mais assim, detalhe, porque a gente pode correr o risco até mesmo de sofrer um processo. Mas os irmãos acho que entendem o que eu estou querendo dizer. Tem alguns segmentos religiosos, algumas religiões por aí, em que acontecem algumas incorporações. Aí no nosso meio está acontecendo algumas coisas também que está se assemelhando a essas incorporações. Aí eu encontrei uma senhora que me abordou esses dias e falou: olha, você é evangélico? Eu falei: sou. Ela falou: abri uma igreja lá perto de casa, e eu passo lá em frente dia de quinta-feira, e está acontecendo uns negócios lá, que é a mesma coisa que eu via quando eu era criança, que meu pai me levava num lugar XYZ aí. E acontece, aí eu tenho que parar, explicar: olha, o ser humano, ele é composto e dotado por uma capacidade chamada emoção. Emoção. Os animais não têm isso. O animal, ele sente dor, aquele negócio todo, ele entende, mas não tem essa mesma capacidade que nós temos, de ser emotivo às vezes assim, dessa forma. E por emoção, ou por exacerbação ou exagero da alegria, a pessoa acaba se alegrando demais e acaba gerando esse tipo de problema. Jesus, ele recebeu aqui, essa virtude do alto, mas João Batista tinha falado antes: olha, eu estou batizando vocês com água, mas
Vai vir um aí, que já estava lá chegando, que ele vai batizar vocês com o Espírito Santo. Então a primeira coisa que eu venho dizer para a igreja é o seguinte, que o batismo com o Espírito Santo existe, e nós sabemos disso, porque é promessa contida na palavra de Deus. Então ele existe, ele é fato. Agora, tem algumas características. A primeira coisa que eu quero dizer para os irmãos é que ele é uma promessa. Atos capítulo 2, versículo 39, pastor Luiz Carlos, coloca para a gente aí. Ele é uma promessa, Atos 2, 39. Diz assim: porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. A primeira coisa que eu venho dizer para a gente essa noite é que é uma promessa, ou seja, nós podemos tomar posse dela, aleluia. Glória. E graças a Deus que nós tomamos posse dessa promessa. Amém. Glória a Jesus. A Bíblia já havia profetizado em Joel capítulo 2, versículo 28 até o 30, o que? Joel capítulo 2, versículo 28 a 30. Já havia alguma coisa escrita ali sobre isso. Profeta: e há de ser que depois derramarei o meu espírito. Olha, o espírito com letra maiúscula, né? Uma coisa a se observar na Bíblia. Quando o espírito está com letra minúscula, está falando do espírito humano ou de algum espírito maligno, vai depender do contexto do texto. Agora, esse espírito aqui é o Espírito de Deus sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. 29. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Então, no Antigo Testamento, eu não gosto de falar velho, né? Já havia uma promessa sobre o derramamento do Espírito. E também Jesus, também antes de Atos capítulo 2, que é o derramamento que a igreja estava reunida, os irmãos conhecem bem o texto, Jesus já havia feito um pré-anúncio em João capítulo 7, 37. João 7, 37 ao 39. Ele havia encontrado com os discípulos, não é isso? Ali no ambiente, depois da sua ressurreição, não é isso? E João 7, não, isso aqui é antes, depois do cenáculo há um outro episódio. Mas João 7,37 diz assim: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Epa, peraí, será que eu anotei errado aqui? A gente vai anotando as referências e às vezes na correria anota errado, não é isso? Mas foi após a ressurreição, que depois os irmãos puderem me ajuda aí, quem puder procurar. Mas vamos pular essa parte para a gente ganhar tempo. É que ele encontra os discípulos depois da ressurreição e ele fala com ele: recebam o Espírito Santo. Então eu não tenho referência errada, mas não tem problema, vamos lá. Para quem, irmãos? Para quem é essa promessa? Eu falei que é uma promessa, não falei? Agora, essa promessa, ela é para um grupo específico. Em que sentido? Será que a pessoa que não conhece a Deus pode receber? Será que a pessoa que adora um Deus estranho, ela pode receber esse Espírito? Será? A Bíblia responde para quem que é essa promessa. João 14,17. João 14,17. E o Espírito, aí com letra maiúscula. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Espera lá, então, ali já começa uma distinção. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber,
É o Espírito com letra maiúscula. Porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então nós podemos receber, porque nós já fomos chamados das trevas para luz. Então é uma promessa. O batismo com o Espírito Santo, o derramamento do Espírito é uma promessa. Porém, quem é que pode? João 20:22. Também tem essa outra. E Josué soprou o Espírito. Ah, foi 20:22 então. Ele está anotado aqui, irmão. Recebeu o Espírito. Está anotado aqui, então eu não dei referência errada lá. O mundo não pode receber. Fora de Cristo não há. Então coloca para a gente aí, pastor Oscar, João 20:22, que ele está com os discípulos. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Ele está com os seus discípulos ali, antes de Atos capítulo 2. Depois da ressurreição. Depois da ressurreição. É esse texto que eu havia feito aqui alguma confusão, mas tá bom. O pastor achou ali. Irmãos, esse fato de Atos capítulo 2, que eles foram cheios do Espírito, os irmãos conhecem a história, ele aconteceu no período da festa de quê? Pentecoste. É por isso que a gente chama de movimento pentecostal, porque ele acontece no período da festa do Pentecoste, que era uma festa do judeu. A festa do Pentecoste era uma festa das colheitas. E ela tem, o pente vem de 5, né? Quando a pessoa é pentacampeão, porque é campeão 5 vezes. Ele vem de 5, esse pente, por quê? Porque essa festa acontecia 50 dias depois da Páscoa. E eu vou abrir um parênteses para dizer que Páscoa, irmãos, para nós não tem nada a ver com o que o comércio ensina aí. Aí eu fiquei triste ano passado porque eu vi uma denominação antiga, séria, recolhendo o ovinho para distribuir para a criança. Aí eu cheguei no irmão e falei: irmão, daqui a pouco você está colocando o Noel aí também, em dezembro, falta pouco. Porque eu perguntei para ele: coelho coloca ovo? Ele falou: não. Então não preciso falar mais nada com você. A Páscoa para nós é Jesus, representa a libertação, não é isso? Tipologicamente, o judeu representava a libertação lá do Egito. Eles celebraram a Páscoa. Então o Pentecostes acontece 50 dias após a Páscoa. E o que isso representa para nós? Só acontece Pentecoste depois que há libertação. Fica esse ensino para nós. Então eu não posso receber o poder do Pentecostes se eu não sou liberto. Então esse Espírito é para todo mundo? Não. Não é. Esse Espírito é para quem está liberto. Glória a Jesus. Porque evidências que nós vemos por aí, alguns sinais, podem acontecer sinais de enganação. Você lembra quando Moisés ele fazia aqueles sinais com Arão? Tinha uns magos que faziam um sinal lá, que enganou gente. Então, eu estava esses dias observando, que eu sou meio curioso de algumas coisas. Eu estava observando um certo grupo religioso fazendo uma reunião, e o camarada começou a ter umas visões lá. Eu estou vendo um povo envenenado na casa de não sei quem, eu estou vendo isso e aquilo outro. Um grupo que não recebeu a libertação. Daqui a pouco ele começou a fazer uns barulhos com a língua, que não quer dizer nada. Eu já vi 2 casos de espírito maligno falando língua estranha. E língua estranha mesmo, muito estranha. Muito estranha. O dom que nós recebemos do Espírito Santo de línguas estranhas, irmãos, ele é algo sobrenatural. Ele não é ensaiado. Tem muito lugar por aí que está ensinando as pessoas a falar línguas estranhas, em novas línguas, né? Em novas línguas. Tem muito lugar.
Você vai ver vídeo na internet do camarada falando assim, é assim que faz, é assim que começa. Não, é o sobrenatural. É sobrenatural. Aí lá nesse grupo religioso tem uma escola que ensina. Então quando você vê o camarada repetindo aqueles negócios lá, que eu não vou repetir aqui, que eu não gosto nem de brincar com isso. Hoje em dia virou moda, alguns comediantes brincar com línguas estranhas. Aí vem alguns crentes desajuizados brincar. Quando eu encontro uma pessoa que está brincando com língua estranha, eu falo, ó, por favor, brinca com qualquer coisa, mas com o Espírito Santo não. Está meio que banalizado esse tipo de coisa. Então não é algo copiado, não é algo aprendido, é algo sobrenatural. Nós não sabemos explicar, é sobrenatural, não é isso? Vem do alto, o pastor está falando, vem do alto. Eu fui batizado com o Espírito Santo, irmãos, dentro do meu quarto. E detalhe, eu não tinha nem passado pelas águas ainda. Eu me converti, aí eu comecei, logo que me converti, comecei a ler a Bíblia. E o novo convertido, quando começa a ler a Bíblia, se ele não tiver uma instrução, irmão, é terrível. Eu vi aquelas passagens lá de Êxodo, eu vi as passagens da lei, falei, rapaz, não pode comer carne mais, eu ia anotando tudo. Sempre foi assim, eu lendo a Bíblia, com um caderno do lado. E tudo que eu achava que não pode comer animal com a unha fendida, eu anotava aquilo ali. Eu vou apertar o professor lá de catecúmenos depois. Chegava lá na aula de preparação de batismo, eu ia apertando ele, aí ele ia me ensinando, o tempo da lei, eu não sabia nem o que era lei ainda. Aí foi o tempo da lei, eu falei, mas o que é isso, a lei? E ele ia explicando. Então eu ainda passava pelas águas ali uns 2 meses, eu dentro do meu quarto orando, eu fui batizado pelo Espírito Santo, comecei a falar em novas línguas, não aprendi com ninguém me ensinou. Então os irmãos têm uma noção. Então o que falta às vezes muito é a gente voltar a buscar. Eu sou de uma época, eu não estou velho não, mas que toda sexta-feira lá na congregação, toda sexta-feira o dirigente fazia um período de oração, um período de ensino, faltando uns 15 minutos para encerrar, ele perguntava, quem daqui não é batizado pelo Espírito Santo? E a gente levantava a mão, né, quem não era. Aí o que acontece? Eu recebi dentro de casa, mas fiquei quietinho. Mas eu fui confirmar lá na frente. Quando eu cheguei, que eu dobrei o joelho, daqui a pouco eu disparei, falei no estranho, mas eu vou estar batizado. Então falta buscar. E o irmão colocava ele toda sexta-feira, e eu vi Jesus batizar 2, 3, 4, 5. Eu vi Jesus batizar, porque tinha uma busca. Não é algo aprendido como um idioma, que alguém aprende em inglês, ou outro idioma, né, italiano, espanhol, francês, que alguém tem que treinar. É algo do céu, como o pastor falou ali. Eu tenho um livro, não dá tempo de eu falar, de um pastor, ele partiu tem pouco tempo, partiu já com mais de 90 anos, que é o pastor Ernesto Onini, um batista. Ele conta nesse livro aqui, Batismo no Espírito Santo, como é que foi a experiência dele. Um pastor batista, presidente de convenção, e ele recebe o batismo com o Espírito Santo, estando ainda lá na igreja tradicional, podemos dizer assim, uma igreja histórica, e a vida dele passou por um período, ele passou por experiências, ele passou por uma mudança, não deixou de ser batista, né? Depois foi criada uma outra convenção das batistas avivadas. Mas ele conta na experiência dele aqui, que ele passou a se preocupar com coisinhas depois de ser batizado pelo Espírito Santo, que para ele era normal, coisas que ele tinha como normal. Então o batismo pelo Espírito Santo traz uma experiência para a gente transcendental. O que é transcendental? Eu não posso explicar, está acima da minha capacidade, é transcendente, passa. Então o batismo pelo Espírito Santo é um direito nosso, nós temos que buscar. Se eu não sou batizado pelo Espírito Santo ainda, eu tenho que buscar com veemência, com força. Segunda coisa, é para quem? É para quem já está liberto, transformado. O mundo não pode receber. E o que é o batismo com o Espírito Santo? Lucas 24, 49. O que é o batismo com o Espírito Santo? Lucas 24, 49. O que diz lá? E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Olha lá, a promessa lá de novo. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém,
até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia! Então, o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder. Aleluia! Aleluia. Amém. A gente se prende muito no poder, né? Glória a Deus, o poder de Deus é bom. Aleluia. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus. Amém. Para a salvação de todo aquele que crê. O que é o poder de Deus? É o Evangelho. Aleluia. Que tem muita confusão hoje, né? Vou receber poder, enfim. Mas eu quero falar um pouquinho sobre a palavra revestimento. O que é revestimento? Quem trabalhou dentro da CSN não vai falar não, hein? O que é revestimento, irmãos? O que é revestimento? Porque lá tem muito, né? Oi? Vestido tem um revestimento, algo que vem por cima. É isso aí. Quando você vai, às vezes, numa material de construção, está escrito lá, pisos e revestimento. Você vai numa loja de tinta, lá na lata de tinta vem escrito, a maioria delas, revestimento. Eu trabalhei. Eu tenho uma visão, o revestimento pode ser por dentro também. Pode ser também, eu vou falar sobre isso aí. Vamos falar sobre isso aí. Por dentro também. Fora e por dentro. Eu trabalhei no CSN numa área chamada GEE, a sigla. Era Gerência de Estanhamento Eletrolítico, ou eletrostático, era o processo que tinha lá. O que é? É quando você já viu como é que faz pintura de carro nas fábricas? O carro mergulha dentro de um tanque com tinta, há um processo elétrico que prende as partículas da tinta lá no aço. Então, lá na CSN acontece, lá nessa empresa, acontece esse processo. O que acontece? A chapa de aço, ela passa dentro de um tanque cheio de estanho líquido. O que é o estanho? É aquela solda, já viu aquele araminho que faz solda? Que derrete? Estanho é aquilo. Tem um tanque com estanho derretido a temperatura altíssima, a chapa passa dentro daquele tanque, crua, né? É uma chapa de aço e ela sai de lá brilhando, cheio de estanho agarradinho nela. Aquilo ali é uma linha de revestimento eletrolítico. O que acontece? O aço, esse aço, você dá um exemplo para os irmãos aqui, que onde tem a lata de leite em pó, a lata de leite em pó, se colocar o material ali, ou uma lata de salsicha em conserva, uma lata de sardinha em conserva, se você colocar o produto direto naquela lata, vai enferrujar a lata, porque é uma lata muito fina, ela vai oxidar. Tudo que tem oxigênio acelera aquele processo ali de deterioração. A Bíblia fala sobre ferrugem, né? A Bíblia tem resposta para tudo, é o manual do cristão, é o manual do fabricante. Então, acelera o processo de oxidação daquele material e ele é corroído. Aquilo que está lá dentro vai vazar. Eu cheguei a presenciar lá bobinas de aço de 10, 12 toneladas, nossa área era produzida até 13 toneladas,8, que é o que a ponte ou o carro conseguia transportar. Bobina de 13 mil quilos enferrujando, porque dava goteira no galpão e enferrujava, porque ela estava crua. Mas quando colocava-se o estanho nela, ela não enferrujava, podia bater a água ali. A lata de leite em pó, ela recebe esse revestimento. Você pega a lata, não está brilhando a lata de leite em pó, aquilo é estanho que está ali, é um revestimento. Aí o revestimento que tem lá, ele pode ser de 2,8, de 5,0, vai depender de que tipo de material vai ser colocado ali, que tipo de produto. Você está entendendo? Então, porque por dentro e por fora, a lata também, por dentro, ela tem estanho. Então, quando aquela chapa passa ali, é um processo tão tremendo, que às vezes um lado da chapa fica com 2,8 de estanho, e o outro lado com 5,0. É o mesmo tanque, mas cada lado fica com tanto de estanho. Interessante. Porque para o lado de fora tem que ter mais proteção, às vezes, que para o lado de dentro. Porque tem deterioração, tem umidade, tem poeira, tem tudo que pode comprometer
Então, o que é esse revestimento lá nessa lata? É para proteger a lata. É para proteger o aço cru que ali está. Revestimento de poder é uma capacitação sobrenatural para nos blindar contra os dardos inflamados do maligno. Glória a Deus. Revestimento de poder é para nos blindar de toda sorte de investida do nosso arco adversário. Nós, quando somos revestidos de poder, nós recebemos uma capacitação especial de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então, o batismo com o Espírito Santo, ele é para isso, ele é para fortalecer você. Amém. É para nos fortalecer, para nós revestirmos mais as afrontas, para nós lutarmos mais contra os nossos desejos, contra o nosso arco adversário. Isso é revestimento de poder. E o poder, que aqui está dizendo, é o dínamos. O dínamos. Dínamos é o que origina a palavra dinamite. É o que origina a palavra dinamite, é um explosivo. O dinamite é um explosivo. Aí eu pergunto para os irmãos, uma rocha forte, se nós formos lá com uma marretinha pequena para quebrar ela, a gente quebra? Quebra não. Fácil não. Eu emprestei um martelete para um pedreiro uma vez, que eu tenho bastante ferramenta, eu tenho um martelete elétrico, e o pedreiro chegou, o pastor Samuel, pedreiro, não pode fazer isso, né, pastor Samuel? Olha só, ele falou, você me empresta o seu martelete um pouquinho? Eu, com muito bom grado, emprestei para ele. Ele me devolveu, eu guardei a maleta lá, o pastor Jorge também tem. Aí, quiser emprestar, pega o dele. Aí, o que acontece? Passou uns 6 meses, eu fui usar o martelete, estava escancalhado, como dizem os antigos, né? Estava avariado, quebrado, com defeito, não funcionava. Aí eu cheguei no ajudante do pedreiro e falei assim, fala a verdade para mim aqui. Onde você usou esse martelete? Foi numa rocha, mano. Eu fui lá para ver a rocha, uma rocha grande. Ele queria colocar uns 4 vergalhão ali para fazer um concreto, para fazer uma varanda. Ele queimou o martelete na rocha. Aí você vai a alguns lugares naquela vila histórica de Mambucaba, eu vi ali. Quando o rapaz queria quebrar uma rocha forte, ele vinha com uma furadeira especial com água, que ela tem água, fazia um furo bem extenso. Depois ele vinha com uma banana de dinamite, colocava lá dentro, com uma espécie de um barbantinho, né, uma cordinha. Ele ganhava distância, protegia aquilo ali, tudo tampava. Daqui a pouco ele riscava ali um fogo, ou usava uma máquina lá, e provocava uma explosão. Pum! Estourava aquela parte da pedra. Aí ele ia conseguindo romper. Esse dínamo, o dinamite, o dínamo que está falando poder, ele é para isso. O dínamo, ele fala de poder realmente, de potência, de força, de pressão. A igreja, quando ela é revestida de poder, ela tem potência, ela tem força, ela tem pressão contra o inferno, contra as hostes do maligno. Batismo com o Espírito Santo é isso, é revestimento de poder para suportarmos e lutarmos contra o inferno. Amém. Glória a Deus. É para isso que nós somos, nós recebemos o poder do alto. Oh, aleluia. Glória. É para isso. É uma promessa, não é para qualquer um. Nós somos privilegiados. Glória a Deus. Aleluia. Nós somos privilegiados. Você quer ver uma coisa? 1 Coríntios 2, do 4 ao 5. Olha só. Quando uma igreja, ela tem poder do alto. Aleluia. O que acontece? 1 Coríntios 2, do 4 ao 5. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder.
nossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Paulo, ele confrontava diretamente alguns intelectuais que queriam persuadir os nossos irmãos a desistir do caminho. E tem gente com boa oratória, irmãos, como tem? Como tem pessoas hoje pregando contra os fundamentos da nossa fé, que já foram estabelecidos por Deus, com a oratória tremenda, mas é o seguinte, às vezes, não é que você não tem que estudar, nós já falamos aqui ontem, você tem que estudar, você tem que aprimorar o ministério que Deus te deu, você tem que investir nele, você tem que investir tempo, sacrifício, ler, estudar, você tem que buscar de Deus. Mas meu irmão, você quando fala a alguém sobre a palavra do nosso Deus, não são as suas palavras que convencem, mas o poder do alto que está sobre a minha e a sua vida. É o Espírito Santo quem faz a obra de convencer contra o pecado, a justiça e o juízo. Aleluia. É para isso que nós recebemos essa promessa. É para isso. Marcos 16, 20, pastor. Se alguém lembrar de algum texto, a gente pode falar. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra como sinais que se seguiram. Amém? A igreja que crê nesse poder, os sinais acompanham ela, os milagres acontecem, as portas são abertas, as vidas são libertas e são transformadas pelo poder do alto. Alá, Amém. Glória a Jesus. glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Se não há mudança de vida, não há presença do Espírito Santo. Aleluia. Glória ao Santo. Aleluia. Falar sobre o Espírito Santo é tremendo, irmãos. Aleluia. Para que receber o poder do alto? Atos 1 e 8. Atos 1 e 8. É um versículo muito conhecido, mas nós temos que ler. Atos 1 e 8. E eu aproveito aqui para falar para os irmãos. Quem ainda não se matriculou no seminário, pastor, né? Matricula. Nunca é tarde. Você é capaz. Diga assim, ó: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ontem Deus me deu um texto aqui sobre o apóstolo Paulo. Ele estava preso num porão. Ele escreveu para Timóteo, falou assim: ó, passa na casa de Carpo, traz a capa, porque aqui está frio. Mas ele estava preocupado também com os livros. Traz os livros, porque eu preciso continuar estudando. Eu sei que meu fim está se aproximando. Ei, não tem tempo, não tem idade. Estude, busque, invista. Você que não se matriculou ainda, matricula. Olha só: mas recebereis a virtude. Virtude é poder. A virtude do Espírito, com letra maiúscula, Santo, que há de vir sobre vós. Vocês percebem, vai pensar isso aqui, que as linguagens vão mudando. Um fala Espírito, o outro fala Espírito Santo, outro fala Espírito de Deus. Porque a palavra de Deus tem vários escritores, uma inspiração só, que é o Espírito Santo, aleluia, o autor que está aqui essa noite. Mas ela tem vários. Um escreveu para o grego, outro escreveu para o povo judeu, outro escreveu uma carta universal. Cada um usou uma linguagem. O Lucas era um pouco mais técnico, escrevia para o grego. E assim, você vai aprender isso no seminário aí, aleluia. Então isso é uma palhinha. E recebereis a virtude do Espírito. Aí alguém diz para você assim: mas a Bíblia foi escrita por homens. Aí você vê que ela se entrelaça. Eu esqueci quantos autores ao total. 40. Quantos autores? 40. São aproximadamente 40 autores, mas eles se comunicam porque receberam dele, aleluia. Meu Deus.
mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Para que eu vou receber o poder do alto? Para testemunhar de Cristo, com ousadia, com poder, com sinais. Aleluia! Amém. Glória a Louvado seja Deus. Atos 4, 31 ao 33. Atos 4, 31 ao 33. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E era um coração e a alma da multidão dos que criam. Olha só, que criam. E ninguém dizia que coisa alguma que possuíra a sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Aleluia! Glória a Deus. É para testemunhar. Eu recebi algo que não vai ficar comigo. Eu preciso passar para frente. Meu Deus. Atos 13, do 9 ao 10. 13. É. Atos 13, 9 e 10. Todavia Saulo, que também se chama Paulo. Vou parar aqui um pouquinho e falar um negócio aqui. O nome de Saulo foi mudado para Paulo mesmo. Matricula no seminário, você vai ter a resposta. Igual aconteceu com Abraão, né? De Abrão para Abraão, será que foi igual? Tem uma diferençazinha aí, não tem? É questão de linguagem. Você vai aprender isso no seminário. Também Saulo, que também chamava Paulo, todavia, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: ó filho do inimigo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessará de perturbar os retos caminhos do Senhor. Sabe o que isso é ousadia? Paulo estava cheio do Espírito Santo. Aí veio um camarada atormentar. Diz que ele fixou os olhos cheios do Espírito Santo e falou com ousadia. Quando você está ligado no alto, você tem ousadia para chegar até mesmo entre as pessoas que estão marginalizadas. Você entende o que eu estou falando aqui? Esse dia eu cheguei no lugar, estavam reunidos. Quando eu cheguei, todo mundo que está de terno e gravata chama de pastor, né? A verdade é essa. Por isso que é perigoso, muito perigoso. Chega um camarada muito bem trajado aí, lá no Santa Cruz, chegou lá, o pastor estava junto comigo. Eu olhei de baixo em cima, terno, falei, discernimento do Espírito. Você tem que buscar discernimento do Espírito. Aleluia! Aleluia. Você tem que buscar entre os dons. O apóstolo Paulo falou que nós temos que buscar com veemência, com excelência qual? Discernimento de espírito, né? Tem que tomar cuidado, você pode ser enganado aí. O que acontece? Eu cheguei perto, falei, ô pastor, eu falei, olha rapaz, deixa eu te falar um negócio aqui. Olhei dentro do olho e falei, se Deus não quer você nessa situação. Ele estava todo aparelhado, vocês entendem o que eu estou querendo dizer, tá? Ele estava todo aparelhado. Ele estava todo aparelhado. Ó, pode ser o outro mesmo, pastor. Pode ser esse mesmo. Estava todo aparelhado. Eu falei para ele: ó, Deus não quer você nessa situação. Deus criou você para ser imagem e semelhança dele. Muda de vida enquanto é tempo. Você recebe ousadia para isso. Estou dando esse exemplo, aconteceu comigo, isso pode acontecer, acontece conosco. Mas nós temos que estar com convicção. Quando você chega cheio do poder, os irmãos têm experiência com isso. Camarada
abandona o equipamento que está com ele, abandona a aparelhagem que está com ele, abandona tudo em respeito à unção que está na sua vida. Aleluia! Glória a Deus. Então, meus irmãos, revestimento de poder para testemunhar. Para que não é? Eu aproveito dizendo, para que não é? Não é para fazer anarquia. Batismo com o Espírito Santo não é para fazer anarquia. Anarquia em que sentido? Vou só dar um exemplo. Tem um corinho por aí que canta assim. Acho que eu posso citar um pedaço dele. E canta assim: quebra tudo e quebra tudo e quebra tudo, Deus. Está errado. Está errado. Você vê o povo dançando esse corinho, quebra mesmo, quebra a cadeira, bagunça as coisas tudo. Depois tem que sair arrumando aquilo tudo. Batismo com o Espírito Santo não é para isso. Tem muito emocionado por aí. É muita emoção. Eu não estou dizendo que as manifestações, que essa é a palavra, não aconteçam. Porque a gente fica alegre na presença do Espírito, né? Amém. Alguém costuma comparar um negócio que eu não gosto de comparar, não gosto. Acho que uma coisa tem nada a ver com a outra. Mas faz sentido. Compara lá com o estádio, né? No estádio o camarada está alegre quando o time dele ganha, tudo bem. Então você pode se alegrar na presença de Deus, isso é fato. Você se alegra, você fala em estranho, você chora. Às vezes você exagera um pouco, como já aconteceu comigo. O Espírito Santo, aquele poder vem tão grande que impulsiona a gente, é uma coisa difícil de segurar. Difícil, mas anarquia não. Anarquia de jeito nenhum, porque aí, vou voltar lá no início do estudo, aí vai vir a senhorinha falar comigo de novo: olha, tem uma igreja lá perto de casa, irmão, que está fazendo a mesma coisa lá que o grupo religioso X está fazendo, vai se assemelhando. E batismo com o Espírito Santo não é para anarquia, não é para dar golpe de karatê. Você vê vídeo por aí, o camarada vem assim com a mão, já viu? Nem com a mão, dá um chute, não sei o que. Não é para isso. Não é para isso, não é. Quando a Bíblia diz, irmão, vale a pena dizer que em vigílias muitas vezes, o apóstolo Paulo falou, em vigília muitas vezes é oração. E muitas vezes sofrendo, quer dizer, quando ele fala em vigília muitas vezes eu passei acordado. Eu não consegui nem dormir de tanto que eu era espremido, sofria. É isso que ele está falando. Aí fala, vigília de tal. Meu Deus, você dá até medo de ir. Tem um grupo que dança no meio da igreja, aquela dança bem frenética, é meio estranho. Então, o pastor está falando ali de uns grupos com um determinado tipo de dança aí também. Então já reparou que a dança aparentemente no espírito é no ritmo da música? A música parou, o pessoal para, vai, né, no espírito. Então, são observações que a gente vê por aí, irmão. Tá feia a coisa, tá muito feia a coisa, não tá bom, não tá bom, não tá. Aí você pergunta para a pessoa assim: para que você quer ser batizado com o Espírito Santo? Aí muitas vezes ela nem sabe para quê. É para ser investido, é para testemunhar, é para receber poder do alto. Aí o próximo agora aqui, ó. Eu recebo o batismo do Espírito Santo, revestimento de poder, né? Para receber dons. 1 Coríntios capítulo 12, pastor Oscar, coloca para a gente. Primeira carta aos Coríntios capítulo 12, versículo 1 a 4, eu vou ler com os irmãos. Outra coisa que vale a pena no seminário, você vai aprender aí, ó. É primeira, segunda Coríntios, porque é carta. Primeiro, segundo Samuel, porque é livro, né? Aí você encontra o irmão falando assim, primeira Samuel. É simplicidade, irmão, mas no seminário você aprende que é livro. Não se fala também em primeira crônicas. A palavra crônicas está no substantivo no feminino, mas é livro. Então, primeiro livro das crônicas, segundo livro das crônicas. Esse seminário vai ser bom. Isso vai ser um divisor de águas para a igreja. Os irmãos vão ver como vão acontecer coisas extraordinárias depois desse tempo, porque é aprimoramento. Acerca dos dons espirituais,
não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Olha só. Responsabilidade. Ignorância, falou que o outro pastor, a palavra ignorância, né? No sentido de não conhecer. Não é ignorante. Meu pai, eu posso falar porque ele já partiu. Meu pai era um mineiro da roça, ignorante, mas ignorante porque nervoso. A pessoa chegava na porta lá de casa e falava assim: Sr. Antônio, o senhor tem aí um martelo para me emprestar? Ele era bombeiro hidráulico. Ele falava assim mesmo: não. Mas falava, ele não dava bom dia nem boa tarde, não. E a pessoa ficava ali esperando, e ele dava um não e virava as costas, porque ele era ignorante mesmo. O pessoal antigo era meio assim, né? Pegava uma cinta para bater na gente, mas ninguém morreu, irmão. Nós viramos tudo cidadão de bem. Isso que eu acho interessante. Não tenho raiva nem mágoa do meu pai e da minha mãe. Chinela Havaiana número 44. Nós levamos muito, porque meu pai tinha um pé grande. Não morremos por causa disso. A gente aprontava, era bagunça mesmo. Mas a gente apanhava uma vez e não fazia mais. É o que Jesus falou: vá e não pegues mais. Vós bem sabeis que eram gentios, levados aos ídolos mudos conforme eles guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Ele vai listar os dons, que eu não vou listar aqui. Vai falar dos dons espirituais lá. Nós recebemos poder do alto para ter também os dons. Os dons espirituais, eles adornam a igreja. Eles cooperam na pregação do Evangelho. Glória. Cooperam. Dom maravilhoso é o dom da palavra de sabedoria. Nós tivemos uma pregação esses dias aqui sobre o João Batista perguntar a Jesus: é você mesmo que nós temos? É o Senhor mesmo ou tem que esperar outro? Porque ele estava lá sofrendo uma certa, como é que é a palavra? Ele estava em conflito. Depressão. Isso pode acontecer com qualquer um conflito, não é isso? Aí o pastor no final falou assim: irmão, palavra da sabedoria. O irmão pastor falou comigo. E, enfim, os dons espirituais, Deus mostrar alguma coisa para alguém, uma visão ou um sonho. Ó, tive uma visão disso, já aconteceu comigo. O irmão fala em língua estranha, irmão, e Deus me deu esse dom. Eu fico até meio com medo às vezes, mas Deus me deu esse dom. Quando alguém fala em língua estranha, eu recebi a interpretação. Não é todas as vezes, tá? Vale a pena dizer isso. Não é todas as vezes. Acontece vez por outra. E eu não sei explicar, tá? Eu recebi isso ainda, parecido batismo com o Espírito Santo, por pouco tempo eu recebi isso. Eu estava sentado na cadeira, a pessoa falava em língua estranha, daqui a pouco a interpretação vinha na mente, inteirinha. Ao ponto que uma vez eu estava lá no meio do povo, começou um irmão a levantar a voz em língua estranha, a igreja ficou em silêncio, o dirigente foi atrás de mim lá, me buscou e falou: vem cá, pegou pelo braço, eu sei que Deus te deu a interpretação, e tinha dado mesmo, eu estava quieto. Então, isso coopera. Deus mostrar alguma coisa para a gente, Deus coopera. Nós cremos no dom de profecia, nós cremos, mas profetas do Senhor. Porque hoje há uma confusão por aí. Na internet você vê o camarada revelando CPF, identidade. Mano, isso é perda de tempo. Sabia que existe espírito de adivinhação? Atos capítulo 16, versículo 16 em diante. Nós não vamos ler aqui por causa do tempo. Não tinha uma moça que era escrava de uns senhores. O que ela falou para os homens de Deus lá? Esses homens que estão aí são o quê? Homens de Deus. Aí se fosse hoje, levanta a vez uma pessoa possessa e falar com alguém assim: você é homem de Deus, Deus me mostra. É a mesma coisa que ela moça estava fazendo. Tem que tomar cuidado. Eu tenho falado muito isso aí, lá onde eu estou. O que alicerça o crente na presença e dá suporte para ele enfrentar as batalhas, os reveses da vida, é a palavra. Se ele não tiver balizado na palavra, meu irmão, não adianta. Vai vir um vendaval e vai jogar ele no chão. Porque você vê esses lugares por aí com esses irmão, espíritos adivinhadores, é o que tem acontecido hoje, nitidamente. Onde temos espíritos adivinhadores por aí, enche.
E daqui a pouco tem tanta gente frustrada, magoada, entristecida, experiência negativa com o suposto evangelho. Tem que tomar cuidado com isso. Os dons têm que ser bem administrados. Lembra da igreja de Coríntios? Né? Era uma igreja cheia de dons, mas não sabia administrar. Então, o batismo no Espírito Santo, ele traz unidade para a igreja. Você quer ver uma igreja, saber se uma igreja está cheia do Espírito? É uma igreja unida, fortalecida, solidificada, num propósito só. Traz propósito, porque Atos 2:1 diz que estavam todos o quê? Reunidos no mesmo lugar. Isso fala de unidade. Todo mundo esperando a mesma coisa. A conversa era a seguinte: olha, prometeu. O outro falava, ele prometeu. Está chegando aí, era um propósito só. Não, eu não saio daqui não. Eu fico sem comer, eu fico quantos dias for necessário, eu não saio daqui. Porque ele prometeu. Ele prometeu ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Ele prometeu. Está chegando aí. Era um propósito só. Era uma conversa só. Para que receber poder do alto? Fruto. Fruto. Gálatas 5:22. Essa eu quero ler com os irmãos. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é. Você viu ali algum S? Os frutos? Não. É o fruto. É um só. Do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. 23. Contra essas coisas não há lei. Quer saber se uma pessoa é cheia do Espírito Santo? Aquela roda muito, ela pula igual o cabrito. Não. É porque ela revela um raio-x de Deus, revela o CPF. Não. Tem que ter na vida dela isso melhor. Pode rodar, pode pular, pode sentir alegria, se é alegria, manifestação de alegria, pode rodar, pode pular, não quebra a cadeira não. Mas tem que ter o versículo 22, nela tem que ter amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Meu irmão, tem muito crente que ele não é manso, qualquer coisa ele está nervoso, amaldiçoando. O Deus dele é um Deus bravo, um Deus que parece que vive feroz, que ele amaldiçoa, ele lança câncer na pessoa. Tem hoje. Você escuta de vez em quando. Eu escuto de vez em quando isso. Deus vai lançar um câncer nessa misericórdia. Você vê na televisão falando isso. O camarada brigou com o repórter falou mal dele. Deus vai lançar um tubo. Não! Isso não é fruto do Espírito, isso é obra da carne, está lá na frente. Quer saber se uma pessoa cheia do Espírito, ela tem uma vida casta, santa, santificação, ela tem mansidão, ela tem temperança, irmão. Você quer ver se o camarada é temperado agora no trânsito? Tinha um irmão lá perto de casa, estava no poço de gás, GNV. Ele estava no 21 no branco, eu estava atrás dele. O frentista falou um negócio com ele que ele não gostou. Ele saiu do 21, mas bravejou, falou tanta palavra bonita. Ele fez tanto elogio para o frentista, muito elogio. O frentista ficou lisonjeado. Aí eu saí do carro e olhei para ele assim. Quando ele me viu, irmãos, ele de branco ficou roxo, vermelho, amarelo. Irmão, você está aí? Eu estou desde o começo. Eu estou aqui desde o começo. Eu vi tudo. Eu vi tudinho, irmão. Fruto do Espírito, irmão. Temperança, mansidão. Se está faltando o fruto do Espírito, está faltando tudo. Controle-se. Estava no velório uma vez. Aí uma missionária da minha família, quando acabou de enterrar lá o defunto,
Aliás, estava acabando, o coveiro estava com a colher de massa, dando acabamento, tinha nem acabado, por causa de trança. A missionária falou assim: agora vocês vão conhecer quem é a irmã fulana. Eu falei: minha irmã, vem cá, a Bíblia diz que a senhora é uma carta viva, lida pelo mundo. Falei com ela: agora que nós vamos te conhecer, então ninguém te conhecia, você estava escondida. A Bíblia fala sobre a máscara. É isso, na carta aos Coríntios, nós não podemos ter máscara. Fruto do Espírito. Irmão, nós recebemos poder para isso, para ter vida transformada, vida mudada. Não é para qualquer um, nós somos privilegiados. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. O poder de Deus é muito bom, e é bom mesmo, porque muda a nossa vida, muda o nosso proceder, muda o nosso jeito de viver. Amém? Que Deus nos abençoe. Fazer anúncio.